Olá, meus amigos, meus irmãos. Você tem algo que atrapalha a tua vida espiritual? Tem coisas que sufocam você? Muito bem, eu quero fazer a leitura no livro de Hebreus, capítulo 12, que fala exatamente sobre as coisas mundanas, isto é, as coisas deste mundo, que atrapalham a nossa caminhada. Eu vou fazer a leitura bem lida, para você entender o conselho da palavra de Deus, que diz assim, capítulo 12 de Hebreus: Portanto, com tamanha nuvem de testemunha em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis, é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho que o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai reta as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Que maravilha de palavra, meus amigos? A palavra está dizendo que nós não devemos se distrair com nada deste mundo. Você se distrair com sucesso, se distrair em busca de interesses próprios, se distrair com A ou com B, se distrair enriquecimento e principalmente o pecado que nos envolve. A palavra de Deus fala que nós devemos nos desvencilhar de tudo isso, porque é proposto para nós uma competição. Qual é a competição nossa? Chegarmos ao nosso destino final. E os nossos olhos têm que estar fixos em quem? Em Jesus. Por quê? Porque ele foi o exemplo, como está dizendo aqui no texto abaixo, que ele não se importava com a infâmia e suportou as afrontas dos pecadores. Outra coisa também que Deus faz com os filhos dele, já aconteceu comigo. Eu sofri tanto neste mundo, sofri tanto, que eu tive que correr para Deus. Eu cheguei num momento que a correção dele estava me apertando tanto, que eu tive que pedir
trégua, né? É assim com nossos filhos, como diz aqui o texto. Você às vezes, naquele momento, você tem que disciplinar o teu filho. Como diz a palavra, no momento não parece coisa boa, né? Mas é para o nosso bem. E assim Deus faz conosco. E às vezes você vê as vidas das pessoas, muitas pessoas, correndo muito bem. E elas não se importam com Deus. O texto já está dizendo, porque Deus não trata ela como filho. E nós pensamos, puxa, fulano está dando tudo bem na vida dele, não está nem aí com Deus. Eu também sou filho de Deus. Olha, na verdade, quem é filho de Deus é você. É nós que estamos sofrendo a correção. Como diz o texto aqui, quando é bastardo, Deus deixa ele correr. Deus não tem nada a ver com ele. E acontece isso, meus irmãos. E às vezes nós não sabemos discernir a correção de Deus, que é para o nosso próprio bem. Se não fosse a correção de Deus na minha vida, talvez hoje eu não estaria nem mais aqui. A minha vida estaria vivendo uma vida aparentemente abençoada, né? Dando tudo certo, mas eu ia perder o foco, eu ia perder a promessa, a competição que está proposto para nós. A palavra de Deus fala que nós devemos firmar as nossas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, né? E nós não devemos não nos desanimar com as coisas que acontecem. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo, dessa leitura da palavra de Deus, dos conselhos da palavra, você continuasse nessa grande competição, o qual o alvo é a nossa salvação, é a nossa cidade celestial. Pense sobre isso.